dia, amada igreja. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós nesse domingo, agora nesse momento em que nós compartilharemos a palavra de Deus, nessa breve meditação que faremos. Quando nós acompanhamos as notícias e os noticiários, o que nós estamos vendo é a centralidade em algumas coisas. E sempre são as mesmas motivações que levam aos noticiários. Briga pelo poder, interesses financeiros, luta por recursos, por mais recursos, seus países brigando por recursos, guerras motivadas por ambições pessoais dos mandatários, aumento da violência no mundo todo, a busca desenfreada por prazeres mundanos, por bebida, por liberação de drogas, por sexo, cobiça dos homens. Isso é o que nós vemos diariamente, toda vez que nós abrimos o jornal ou abrimos um canal de notícias e vemos. O que a palavra de Deus pode nos dizer? Nós já falamos aqui na igreja uma ocasião e vamos rememorar. E por isso eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios é um livro que não é de mandamento, não é de promessa, mas são expressões claras da sabedoria dos sábios, das pessoas que escreveram isso. Isso é uma coletânea de sabedorias e que isso nos traz um alento muito grande. E lá em Provérbios 30, nós vemos os versos 15 e 16. Parece um texto que muitas vezes a gente passa por alto, não entende direito e fica por isso. E diz assim a palavra de Deus nesse provérbio: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem, basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Essa passagem da palavra de Deus, de Provérbios dos Sábios, trata de maneira bastante prática, né, a insaciabilidade humana. O ser humano nunca está satisfeito. E faz uma analogia clara aqui da sanguessuga. A sanguessuga é um animal pequeno, não é? Nós conhecemos, que suga. O serviço dele é sugar o sangue dos outros, é parasitar o sangue, não é? E tem a capacidade de sugar até 10 vezes mais o seu próprio tamanho. E ela vai aumentando, sugando, e nunca se farta. Na época que foi escrito isso aqui, de fato a sanguessuga não tinha serventia nenhuma. Depois nós vamos descobrir que na sua enzima até, ela foi utilizada hoje como remédio, não é? Anticoagulante e tal, tem algumas propriedades aí que Deus sempre põe. No bem e no mal sempre tem a mão de Deus para alguma coisa útil no futuro. Nada que Deus faz tem inutilidade, sempre tem uma utilidade. Mas aqui, nesse momento, eles não tinham. Então, eles fazem essa analogia de um animal que nunca se fartava do sangue. Que quanto mais sangue chupava, mais queria e mais quer. Tá certo? Por isso, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, me dá, eu quero mais, nesse sentido. Não é isso? Me dá. Que nunca se satisfaz com aquilo que recebe, sempre quer mais. Então simboliza aqui o modelo de ganância e do egoísmo humano, né? O homem insaciável é a metáfora perfeita da pessoa gananciosa e cobiçosa. Eu quero. E interessante que o autor aqui continua o verso dele fazendo comparações bastante preciosas. Ele diz assim: há três coisas que nunca se fartam. Sim, quatro que não dizem basta. São elas a sepultura, porque a sepultura também é aqui insaciável. Pois seja como for, tá certo? Os homens caem um a um. E cada qual no seu tempo, mas tem que ir para a sepultura, e a sepultura sempre vai requerer mais gente, tá certo? E esse ritmo não diminui, né? Então, dia após dia, a morte ceifa vidas e continuará ceifando vidas. Também fala aqui, não é,
que são como a madre estéril. Olha, o ventre estéril, que nunca tinha produzido fruto, que nunca tinha gerado ninguém, e naquele contexto, as mulheres eram desesperadas para ter filhos, para ter herança, porque eles precisavam disso. A mulher que não tivesse filho era considerada maldita, então ela precisava. Então ela é como a madre estéril, que não se cansava de tentar essa geração de filhos, insaciavelmente, não é? Então é uma pessoa que jamais desistia da esperança de ter um filho, não é? Também fala da terra, a terra que não se farta de água. E, de fato, a terra não se farta de água, tá certo? A terra sempre absorve a água. Toda a água que cair, ela vai absorver, vai absorver, vai absorver, e depois vai para os rios, para os oceanos, e se repete o ciclo, e ela continua querendo mais água, não é? Isso também ela fala aqui, dessa insaciabilidade da própria terra. O fogo que nunca diz basta. Isso quer dizer, o fogo, quando se mantém aceso, queimando mais e mais e mais e mais, ele nunca se apaga, tá certo? Então essas figuras que ele fala nesse texto simbolizam o quê? A insaciabilidade, isto é, aquilo que nunca se sacia, que sempre quer mais, mais e mais. Então, da mesma forma que essas coisas nunca dizem basta, tá certo? Nunca dizem basta, não é? Assim também a cobiça dos homens, porque o homem sempre está de boca aberta querendo mais. Me dá, eu quero mais, eu quero mais. A alma humana está sempre em busca de satisfação e nunca se satisfaz. Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versos 3 e 11, Eclesiastes, capítulo 2, versos 3 a 11, diz assim: resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isto era a recompensa de todas elas. Considerei todas essas obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão chega à conclusão que ele teve tudo isso, ele foi insaciável naquilo que ele quis. Tudo ele quis fazer, tudo ele fez, tudo ele queria conseguir, mas era correr atrás do vento. Correr atrás do vento, não é? Naquele tempo não se armazenava vento ainda, né? Certo? Mas era correr atrás do vento. O ser humano permanentemente está em busca de satisfação pessoal, através do poder, do consumismo, dos bens materiais, de dinheiro, felicidade, coisas que procuram preencher aquilo que ele nunca se satisfaz. Dostoiévski vai dizer o seguinte: o homem possui dentro de si um vazio do tamanho de Deus. O homem possui um vazio dentro de si do tamanho de Deus. Isto é,
Ninguém pode preencher. Nada vai preencher esse vazio do homem. Nada, nem riqueza, nem bens, nem alegria, nem festejos, nem nada. A única coisa que vai preencher o vazio do tamanho de Deus é Deus. Então, como é que nós vamos preencher esse vazio? Então, partindo por aqui para o âmbito espiritual, nós sabemos, tá certo? O único que completa o nosso coração, o nosso vazio interior do homem, é Jesus Cristo. É o único que pode preencher esse vazio, Deus. Tiago 4, a carta de Tiago, capítulo 4, 1 e 2, diz assim: de onde procedem guerras e contendas, que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes com os vossos prazeres. Então, Davi também expressa bem essa tendência lá no Salmo 119, no verso 36, quando ele diz: inclina meu coração aos seus testemunhos, e não à cobiça. Isto é, inclina meu coração à tua palavra, é isso que ele está dizendo. Está certo? A tua palavra, e não à cobiça. Então, a tendência natural nossa é seguir aquilo que amamos, aquilo que desejamos, aquilo que nos agrada. Não é verdade isso? E desejar não é pecado. Não é pecado. Mas quando o desejo passa a ser desejo insaciável, aí nós estamos desobedecendo a Deus. Porque Deus nos estabelece para o homem limites. Deus estabelece limites. Por isso a palavra de Deus estabelece limite para o homem. A disciplina de Deus está sempre através dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. E Deus é claro nos seus limites, quando coloca limites com bastante clareza, até onde o homem pode ir, até onde nós podemos avançar, até onde nós podemos desejar, até onde nós podemos, quais são, onde a partir daí os nossos desejos começam a ofender a vontade de Deus. João, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 15 e 16, nós vemos aqui com muita precisão descrita por João, os 3 desejos que mais corrompem o ser humano. Diz assim o texto: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, esses 3 desejos: primeiro, a concupiscência da carne, a cobiça da carne, o desejo desenfreado por prazer carnal, por sexo, é o que nós vemos aí. Nós estamos vendo isso diariamente, onde nós olharmos. A sociedade está em busca disso, é pregado isso, eles querem isso. O prazer da carne é a vida sexual desregrada, sem limites, loucura pelo sexo, sem limitação. As pessoas estão morrendo em função disso, da promiscuidade. Estão morrendo pelo excesso de promiscuidade. Estão morrendo e continuam querendo mais e mais e mais e mais. Isso é exemplar, é muito exemplar. E é assim, o homem, uma ocasião, eu presenciei um fato bastante interessante dentro da farmácia onde eu trabalhava. A farmácia distribuía preservativos e tinha 2 pessoas brigando. Um casal de homossexual brigando, porque como que só recebia 15? 15, só 15, 15 não dá para um dia, veja bem, 15 não dá para um dia. E brigavam, porque eles ganhavam 15 por mês. Sexo desenfreado. Aí os 2 encrencando, 15 para cada um. Não, mas 15 só dá para um dia. Tá certo? Depois que eles saíram, até comentei com a atendente que estava ali, com a farmacêutica. Falei, mas escute, que barbaridade, isso é todo dia. Ih, doutor, o senhor não viu nada.
doutor, o senhor não viu nada. E vou lhe falar uma coisa, sabe quem são esse casal que estava aqui? Pai e filho, vivem juntos. Então, você veja a promiscuidade, a que ponto chegou, e como é que estava a insaciabilidade pelo sexo. Então, isso é um exemplo claro, que eu vi isso aí. Então, além de prejudicar o corpo com essa prática, compromete a alma junto. E o que a Bíblia diz? Os que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Não podem, tá certo? Por isso, é só observar o que Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é concupiscência da carne. João também fala da concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, a ambição de ter tudo aquilo que o olho vê, cobiça dos olhos, contemplação das coisas materiais, as vantagens terrenas, a busca desenfreada, sem limites, pela riqueza, pelo poder. Existe um provérbio popular, muito antigo e acertado, que diz que a pessoa perde a saúde para juntar dinheiro. Tá certo? E depois gasta o dinheiro para procurar a saúde de volta. E é bem isso. E essa é uma grande verdade. Então, são pessoas que se enxergam apenas horizontalmente, mas não conseguem enxergar verticalmente. Não tem a visão vertical de Deus. Ele fica apegado aos bens materiais. Ele acha que os bens materiais vão resolver a vida dele. Vai nada. Do pó ele veio, do pó ele vai voltar. Nu ele nasceu, nu morrerá. Então, essa cobiça desenfreada, apegada às coisas materiais, avareza, persegue coisas tanto que não divide nada com ninguém. Seu desejo passa a ser o centro de tudo. Provérbios 5:10 também diz assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Em Eclesiastes 6:9 diz: melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. E a pessoa, sabe o que é isso? A pessoa de olho gordo. Sabe o olho gordo? Tá certo? É que aquele que não contribui com nada, não divide com ninguém, eu quero tudo e não entende o significado de dar e ser-vos-á dado. Ele não consegue estender a mão, ele não consegue dividir. É aquela brincadeira que daquela pessoa que se alguém bate na porta dele, tá certo? E ele escuta pela porta, uma esmolinha, por favor. Põe embaixo da porta, ele vai dizer, entendeu? Então, isso é concupiscência. E terceiro objeto de João aqui é a soberba da vida. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Aquele desejo desenfreado para obter posições, estar acima dos outros, o poder, aquele sentimento de mandar no próximo. Esse poder, esse desejo, é o desejo de Satanás. Foi esse o desejo de Satanás, não foi? Ser igual a Deus. Esse é o desejo de Satanás. Se encheu de soberba, ficou cheio de si, e agora eu sou igual a Deus, eu quero ser igual a Deus. Até hoje está tentando, não é? Está certo? E está penando por isso, Então, o que nós vemos? Pessoas eternamente brigando pelo poder, tá certo? Pela posição, de estar acima dos outros, custe o que custar. Mas eu preciso, a minha função é essa, a minha posição tem que ser essa. Não tem que ser onde Deus te mandar você fazer. Humildade de coração, tá certo? O desejo de estar acima dos outros, custe o que custar. Ou não é isso que nós vemos diariamente acontecer? Diariamente acontecer. Pessoas que vendem a alma
que vendem tudo, fazem tudo pelo poder. Traem as pessoas, traem a Deus, traem todos em busca do poder. Não há mais nenhum valor, vende os seus próprios valores, tá certo? Em troca do poder desenfreado. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito, o que significa? Reconhecer que você não tem autossuficiência, que você depende única e exclusivamente de Deus. É reconhecer a soberania absoluta de Deus. Entender que nós somos dependentes de Deus. Então, meus amados, essa insaciedade humana, quando não é controlada pelo Espírito Santo de Deus, ela nunca vai ter limites. Quem controla a nossa insaciedade, porque humano nós somos, é o Espírito Santo de Deus. É a presença do Espírito Santo que nos faz, que nos corrige, que nos exorta, que nos mostra, que nós estamos errados e põe o freio em nossas vidas. A religião, mas a Bíblia é um freio para a humanidade? É. A Bíblia é o freio do cristão. A Bíblia tem que ser lida, estudada e vivida, porque ela é o freio para as nossas vidas. Ela é o limite, porque senão nós estaremos também, e o Espírito Santo vai nos falar através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Por isso nós temos que estar ligados permanentemente naquilo que a Bíblia nos diz, porque ela é o freio que nos corrige. Por isso, naquele salmo de Davi, como nós já vimos, tá certo? Ele pede o quê? Que Deus incline o seu coração aos testemunhos de Deus e não a cobiça. Isto é, inclina meu coração pelo gosto da palavra de Deus, para que eu não caia na cobiça, não é? Porque a tendência do coração é para o qual a vida se inclina, não é? Agora, se eu estou cheio do Espírito, vou à palavra de Deus e a palavra me corrige, eu tenho o coração inclinado e posso viver dentro desse mundo, tá certo? Sendo diferente, de uma forma diferente, não é? E felizes, isso é bem-aventurados nós vamos ser, quando vermos que nós estamos habitualmente inclinados a tudo aquilo que é bom e não ao que é mal, né? Então, quando o nosso coração tiver algum desejo, que se sente que está desenfreado e insaciável, coloca no lugar as palavras de Deus, sempre. Deus sempre terá uma palavra para isso. E que grande bênção é poder pedir ao Senhor até mesmo essa inclinação do coração, não é isso? Portanto, não é? Lá em Mateus 6, 31 a 34, se quiserem pôr o texto, portanto, Jesus está falando o quê? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas, não é todas as coisas, estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Tendo essa visão, essa palavra de Jesus Cristo, é que eu encerro aqui desejando a todos nós, essa igreja da Seu Jardim, que possamos ter na mente e no coração as palavras do Senhor e que seguremos e refreemos o nosso sentimento de cobiça e de insaciabilidade. Amém? Que Deus nos abençoe.